Olá a todos, vamos resolver um probleminha envolvendo o problema de taxa relacionada, que para mim é um dos dois problemas mais importantes do cálculo diferencial, que é o problema de taxas relacionadas e o problema de otimização, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, são alguns probleminhas que eu vou resolver nos próximos vídeos. Então vamos ver esse primeiro, diz assim, né? Você tem uma escada, essa escada tem 10 metros de comprimento, ela está apoiada numa parede vertical. Se a base dessa parede desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, a pergunta é: quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 6 metros da parede? Essa que é a pergunta de agora, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de problema para resolver, é interessante que você faça um esquema, algum desenho, alguma coisa desse tipo, né? Então, eu vou tentar desenhar a escada aqui, ela está aqui, né? Note que ela está apoiada na parede, então ela vai estar nessa aqui. E a parede costuma fazer, né? Se poder fazer direitinho, 90 graus com o chão, né? Então tá aqui. E note que você vai precisar aqui de variáveis para indicar o tipo de problema e você vai precisar colher os dados desse problema nessa solução que está aqui. Então veja só algumas coisas. Em primeiro lugar, você tem que z, x e y podem ser usados para marcar as distâncias ou os tamanhos, né? Note que se você escolhe fazer isso aqui, veja que z vai ser, nesse caso, o tamanho da escada. Em compensação, o x vai ser a distância do topo da escada até a base, ou até o chão, né? Vamos colocar assim. E o y vai ser a distância do pé da escada até o chão, né? Então, até a parede, né? Então, note que... Deixa eu colocar a parede aqui. Note que você tem variáveis para indicar o problema, né? Outra consideração, além de indicar a variável, é tentar dizer quais são as relações entre elas. Então, nesse caso, veja que, por causa dessa configuração que a gente tem, a gente vê que o quadrado de z é igual à soma do quadrado de x com a soma do quadrado do y, né? O nome disso é Teorema de Pitágoras, né? Já que é válido para esse triângulo que a gente está marcando aí, né? Ótimo. Mas tem outras informações aqui que a gente tem que tratar. Veja assim, ó. A gente sabe que a escada tem 10 metros de comprimento, então vou colocar alguns dados aqui para a gente ir analisando. Primeiro, o tamanho da escada é de 10 metros. Não vou colocar as unidades de medida, mas lembre-se de colocar tudo na mesma medida, né? Se a base da parede desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, então veja, ó, essa escada está caindo aqui à medida que ele vai passando. E à medida que ele vai caindo, veja que a altura, que é esse x, né, essa distância do topo da escada até o chão, ela vai diminuindo. Em compensação, né, a distância de y vai aumentando, porque ela tem que meio que se encaixando nesse triângulo, né, ela vai meio que se deslizando, né? Então veja o que vai acontecer nesse caso. A minha taxa de variação de x em relação ao tempo vai indicar para mim quanto que o x, que é, nesse caso, na minha representação, essa distância, quanto que ela está diminuindo ou aumentando. Como ela está diminuindo 1 metro por segundo, é menos 1 metro por segundo, né? Agora, em compensação, a taxa de variação de y em relação a t, essa aqui é a minha pergunta. Porque, veja, eu estou perguntando quão rápido... Opa, eu troquei aqui, né? Deixa eu só trocar aqui. O dy aqui em relação a t, é igual a menos 1, né? E o dx em relação a t, que é a distância que ele está aumentando, que é a pergunta. Puxa, é mais 1, né? Porque ele está se afastando da parede, né? Então, veja só dá uma olhadinha na bagunça que eu fiz, mas bem, aqui está a grandeza, né? dy dt igual a 1, dx dt é o que a gente quer saber. Outra característica que você precisa analisar é quanto vale a taxa de variação de z em função do tempo. Se z marca o tamanho da escada, a taxa de variação de z em função do tempo é 0, porque a escada não muda o tamanho dela à medida que o tempo passa. Então, a gente já tem algumas informações para tentar começar a resolver o problema, né? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa assim. O que mais a gente pode marcar? Tem outro dado aqui que é a escada, a base está a 6 metros da parede. Então, a gente já sabe o y também, que é 6, né? Vamos resolver o problema? Então, a gente sabe que z quadrado é x quadrado mais y quadrado, né? Mas eu não quero informações sobre z. O que eu quero encontrar é taxa de variação. Então, eu vou derivar ambos os lados, ó. Vai ficar 2z dz dt é igual a 2x dx dt mais 2y dy dt. Tá aqui, essa derivada.
Então veja que a gente pode substituir alguns dados, né? Nesse caso a gente conhece dz dt, ele vale 0, conhece z, conhece y, conhece dy dt, mas não conhece nem x nem dx dt, né? Dx dt é o nosso objetivo, mas x seria interessante a gente conhecesse. Só que veja que a gente já viu que z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Então, isso significa que eu posso encontrar x quadrado. Ele é z quadrado menos y quadrado. Veja que z quadrado vai ser 10 ao quadrado, menos o y quadrado é 6 ao quadrado, então ficou com 100 menos 36, que é 64. De forma que o x é mais ou menos 8, né? Mas eu vou colocar só o 8, porque não faz sentido o x ser negativo, né? Bem, agora você tem os dados, vamos substituir, ó. Fica 2 vezes o z, que é 10, vezes dz dt é 0. Então isso aqui vai sumir, né? Igual 2 vezes o x, que é 8, vezes dx dt, que é o que eu quero encontrar. E veja que a gente caiu num problema de derivação implícita, né? Então ficou 2 vezes o y, que é 6, vezes dx dt, cadê o dx? Desculpa, dy dt, no caso, que é 1. Tô aquecendo, tá? Tô começando a gravar agora, daqui a pouco a gente fica esperto. Aqui deu 16 dx dt, do lado de cá deu 0, mais aqui deu 12. Então o que a gente acaba vendo é que dx dt é igual a menos 12 sobre 16, ou menos 3 quartos. Tá aí. Menos 3 quartos o quê? Metros por segundo. Então 0,75 metros a cada segundo é o quanto essa escada está diminuindo. Faz sentido dx dt ser negativo? Faz, né? Porque a escada está caindo. Em compensação, o y está aumentando, por isso que ele é positivo, tá? Então tá aí um primeiro probleminha para você pensar nele, tá? Acho que vocês chegaram nessa solução. Tchau!